Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 15 de agosto. Mais uma semana começando, né? Já estamos aí no meio do mês de agosto. Espero que tenha sido aí, por enquanto, 15 dias bons para você. Eu vou falar rapidamente como é que foi o meu domingo de trabalho. Inclusive, queria deixar aqui o meu abraço a todos os pais que me acompanham aqui nesse canal do YouTube, também todos os pais da área esportiva, aqui da onde a gente trabalha. Deixo um abraço também para o meu pai de criação, o senhor Marciano, que eu tenho muita admiração e respeito. E vamos então começar esse planejamento, tá bom? Terminou agora há pouco alguns jogos do Brasileiro hoje. Tivemos algumas atualizações ali estatística, um destaque para o jogo do Flamengo, onde tivemos 4 gols de escanteio, 4 gols de cabeça, e o Flamengo passa a ser o segundo time com mais gols de escanteio no Brasileiro, e o time que mais marcou de cabeça, 15 gols de cabeça no Brasileiro, para quem gosta desse tipo de informação. Nesse domingo, então, tivemos vitória de todos os super favoritos, mas eu não encontrei oportunidade de trabalho aqui. Acho que o mais emblemático foi o Bayern. O Bayern não começou bem, tomando bastante apavoro do Wolfsburg. E no momento que o Bayern mostrou melhora, eu fiquei com o pé atrás de entrar no mercado por ter visto o perigo que o Wolfsburg estava levando, e talvez eu tenha me enviesado ali pelas criações de perigo do Wolfsburg. Não entrei nesse back Bayern. O Bayern acabou vencendo por 2-0. Poderia ter sido mais, tá? O Wolfsburg que abdicou de se expor para não levar uma goleada maior. O Vizela segurou bastante o ímpeto do Porto, não me deu padrão aqui também. O Porto venceu com gol no final. E os outros dois jogos, goleada do Celtic por 5-0 e a vitória do Malmo por 3-1, eu estava fora por conta do horário, tá? Eu não consegui acompanhar esses jogos. Juntando aqui o Leipzig, a equipe em campo com correção de preço, acho que o maior destaque para mim foi o jogo do Chelsea com o Tottenham, onde eu comecei me posicionando late Chelsea. Bem no início do jogo, o Tottenham subindo bastante, fazendo marcação-pressão. Eu peguei alguns tiques ali numa correção, uma mini correção do Chelsea, e logo em seguida já inverti minha mão para um lay ao Tottenham. Achei que a odd do Tottenham ia fazer um retorno, já que o Chelsea entrou no jogo, começou a ficar muito bem, o Tottenham não conseguia mais sair para o jogo. Eu consegui pegar, quase não peguei, mas consegui pegar o escanteio que gerou o gol do Koulibaly, né? Foi um momento onde o Tottenham subiu as linhas, eu cogitei fechar a posição, mas o Chelsea neutralizou, logo em seguida deu o escanteio, fiquei na posição e acabei pegando esse gol do Koulibaly, o zagueiro que veio do Napoli, um jogador que na minha opinião é muito bom, deve fazer bom, o Chelsea deve fazer bom uso desse jogador, na minha opinião. E por último, não peguei o 2-1 do Chelsea, também não tinha pego o empate do Tottenham, mas me posicionei com lucro no jogo em busca de uma situação mais improvável, e acabou vindo, né, o gol do Tottenham com o empate do Harry Kane no escanteio. Hoje foi o dia dos cantos, né? Desses jogos aqui, do Leipzig equipe na correção, né, eu não consegui encontrar outras oportunidades. Eu não me envolvi no jogo da Fiorentina no Match Odds, acabei me envolvendo nesse jogo no mercado de gols, tá? A Fiorentina, que eu vinha com uma expectativa de que venceria fácil o Cremonese, não foi assim. O Cremonese me surpreendeu ofensivamente, tá? A Fiorentina me decepcionou em alguns momentos defensivamente, e ao ver os espaços, eu até comentei com vocês no Telegram, hoje eu não consegui, fazendo um parênteses, hoje eu não consegui ser tão ativo no Telegram, né, por conta da quantidade de jogos, né? Então se você me acompanha por lá, você deve ter visto pouca coisa, mas eu comentei desse jogo, acredito que os espaços estavam muito claros, a Fiorentina tem uma qualidade muito superior, o Cremonese me surpreendeu ofensivamente, os dois times dando muito espaço defensivo e os contra-ataques quase sempre encaixando. Eu acabei me posicionando aqui no mercado de gols e foi uma posição, não só pelos gols, tá, mas pelos espaços, bem acertada. De resto, não encontrei oportunidade nesses jogos que eu listei aqui, tá? O jogo da Salernitana com a Roma também não foi um jogo fácil de trabalhar para mim, tá? Acabou sendo mais fácil o jogo em inglês. O Almeria com o Real Madrid, nesse momento que eu gravo, o Real Madrid está perdendo. Não, mentira, o Real Madrid acabou de empatar contra o Almeria, gol do Lucas aos 61 minutos. Quem é esse Lucas? Lucas Vasquez, o Vasquez. 1-1, por enquanto o Real começou perdendo o jogo, e nesse momento o América vai vencendo o Santos por 1-0, tá? Que mais? No mercado de gols, eu não consegui acordar mais cedo hoje. Ontem a gente foi na festa da padroeira aqui da cidade, aproveitou um pouquinho mais, né? Não só de trabalho vive o homem, fomos a família toda, e
eu acabei acordando um pouco mais tarde, não consegui fazer o jogo do São Paulo com o Magdeburg. Mais uma vitória do São Paulo. Já era esperado pelo fator casa do São Paulo, líder da competição em casa no ano passado, e vem continuando, né, com uma sequência muito boa. São Paulo, que na minha opinião, não está atualizada ainda a tabela aqui do Radar Esportivo, na minha opinião, se fizer o dever de casa, vai brigar novamente para tentar subir. E o Magdeburg, atual campeão da terceira divisão, não começou bem, tá? Vai ter bastante dificuldade. Fortuna virou o jogo para cima do Greuther Fürth, mas acabou tomando um empate com o penal no final. Foi um jogo bom, eu acabei vendo os melhores momentos aqui. E o Hannover com o Regensburg. Esse jogo eu tinha uma expectativa maior do Regensburg. Já vai começar o Regensburg me decepcionando de novo, hein? Poderia ter sido líder da competição isolado se tivesse vencido. Nenhum golzinho conseguiu fazer, né? E Lazio e Bolonha. A Lazio tomou um vermelho logo no começo. O Arnautovic fez um gol de pênalti para o Bolonha, e depois a Lazio virou com um gol contra e com um gol do Ciro Immobile, para variar, né? 2-1 para a Lazio, que era um jogo que eu tinha marcado para o mercado de gols, mas eu acabei nem me posicionando, tá bom? Então, era isso para esse domingo. Vamos para essa segunda-feira. Eu já separei aqui nas cotações os super favoritos, favoritos e jogos parelhos que a gente tem nessa segunda-feira. O Liverpool joga contra o Crystal Palace, Atlético de Madrid, Juventus e Real Betis estreiam nas suas respectivas competições. Obviamente, estou falando dos adversários também, né? E o Napoli, com uma odd mais parelha, contra o Verona. E esse jogo aqui do Fenerbahçe, que é um time que eu quero acompanhar mais de perto, junto com o Trabzonspor na Turquia. Como todos esses jogos aqui, a gente já não tem estatística agora, né? Eu não trouxe para o PDF de apoio ainda a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, porque a gente acabou de começar. Então vai ficar vários itens ali no zero, uma estatística completamente enviesada, né? Então eu vou esperar um pouco ali para a quinta rodada, a gente já traz. Mas antes de a gente falar desses jogos que não estão no PDF de apoio, eu vou passar aqui rapidinho nesse dia 15 em alguns jogos que estão, né? Por exemplo, nós temos o BK Häcken, que nesse momento é o vice-líder da competição da Suécia, e vou deixar aqui com vocês um pouco de informação, né, porque eu sei que vocês gostam. 1,60 é a odd do Häcken, tem 5 vitórias dentro de casa em 8 jogos, sai na frente em 63% das vezes, tem uma criação, olha que interessante, raramente a gente tem esse quadrinho aqui sendo pintado de azul. Isso aqui significa que o time ele é muito bom ofensivamente, mas ele também dá espaço defensivamente. Ele tem uma média de gols por jogo de 4 gols. É impressionante, tá? Então, talvez o mercado de gols aqui seja bem interessante. A criação de chance e os gols marcados, a gente consegue ver que tem uma discrepância, né? O time do Häcken ele é ainda melhor, ele tem uma média ainda melhor do que as chances que ele cria, e era para estar tomando um pouquinho mais de gol. O time olha que interessante isso aqui, ó. O time adversário, ele cede 1,67 chances, de grande chance por jogo, e era para estar sofrendo em torno de 17 gols. Ele só sofreu 7. Por quê? Ele costuma pegar adversários que não aproveitam bem. Porém, o nosso BK Häcken aqui tem um aproveitamento acima da média. Então é provável que o adversário sofra bastante. O primeiro tempo também me parece bem forte aqui, com 63% de vitória do Häcken, somente 13% de derrota, 10 gols marcados, 5 gols sofridos. Então realmente aqui parece um primeiro tempo favorável para tentar buscar algo a favor do favorito ou contra a zebra, mas não é um jogo que eu pretendo trabalhar porque não está na minha cartela de times, tá? Assim como o Hammarby também, eu tenho acompanhado recentemente, mas não é um time que eu confio tanto. O Hammarby já vai pegar um adversário mais forte, que é o Göteborg, é um time chato, tá? O Hammarby, como visitante, tem 4 vitórias em 7 jogos, venceu 4, perdeu 3, então não é um time tão confiável, mas ofensivamente falando tem cumprido o seu papel, e o Göteborg em casa venceu metade dos jogos que disputou. Se a gente utilizar também aqui o PDF, a gente vai ver aqui, ó, 100% das vezes que o Göteborg jogou em casa, ele saiu na frente. Isso é um fator perigoso se você vem para trabalhar algo a favor do Hammarby, tá? Outra coisa perigosa que vai chamar a tua atenção.
88% dos primeiros tempos foram vencidos pelo Göteborg. Se ele sai na frente quase sempre, né? Então é um time que provavelmente quase sempre vence. Ele não sofreu nenhum gol. Olha que curioso. Ele não sofreu nenhum gol no primeiro tempo e não perdeu nenhum primeiro tempo. Então, cuidado, tá? Muito cuidado, porque é provável que a gente tenha aqui um Hammarby tendo bastante dificuldade. Aí no segundo tempo, obviamente, a gente tem um Hammarby puxando mais a parte de favoritismo que ele tem pela camisa, mas não me parece ser um primeiro tempo assim tão fácil, né? Um jogo tão fácil para o time do Hammarby. Acho que era isso que eu queria comentar com vocês. O restante a gente realmente não tem muita informação porque está começando agora. Óbvio, aqui no PDF de apoio você vai ter N ligas que já começaram que eu não acompanho, tá? Não é a minha praia. O Real Madrid acabou de virar o jogo com o Alaba, tá? Ó, todas essas competições aqui estão disponíveis no PDF. Se você quiser saber como acessar, tem aí no primeiro comentário fixado. Também tem o link para você se registrar na Betfair e apoiar o canal aqui, me dar uma moral para ganhar um bônus de R$200 e também para eu te dar essa moral, né? Porque você tá me dando a moral, vou te devolver essa moral. Um sorteio de R$30 de banca na Betfair todos os dias aqui no Bom Dia Mercado. Você confere aí o primeiro comentário fixado para você entender o regulamento. Vamos lá então? Vamos falar um pouco sobre Liverpool e Crystal Palace. Antigamente, né, alguns bons anos atrás, o Liverpool assim, tinha um quesinho com o Crystal Palace e acabava se complicando bastante, né? O Crystal complicava bastante a vida do Liverpool, não só em Anfield, né, mas também quando jogava dentro de casa. Então o Liverpool tinha esse problema com o time do Crystal Palace. Mas se a gente pegar os últimos jogos entre eles, a gente vai ver que o Liverpool não tem passado tantos sustos assim, tá? São vitórias e são vitórias convincentes, por mais de 2 gols de diferença. Ou 2 ou mais de 2 gols de diferença. Então teve goleada aqui em 2020, 2-0, 3-0 em 2021, um 3-1 em 2022 e agora um 2-0 também em 2022. Então, é provável que a gente tenha um time do Liverpool vencendo o time do Crystal Palace. Não dá para falar que o Crystal Palace vai ser um bicho-papão aqui. O Crystal Palace começou perdendo para o time do Arsenal. Mas não custa nada a gente verificar na leitura, porque essa odd de 1,20 exige uma superioridade muito grande, tá? O time do Liverpool não conseguiu vencer o primeiro jogo, né? Empatou, se eu não estou enganado, contra o Fulham, exatamente, foi um jogo muito difícil, né? O Liverpool esteve atrás do placar 2 vezes e teve que buscar o resultado. Então, para trabalhar, e eu coloco o Liverpool aqui num possível back favorito no primeiro tempo, eu preciso de uma pressão extremamente forte do time do Liverpool e não dar o contra-ataque e as bolas aéreas para o time do Crystal Palace, tá? Então isso aqui é só um fator de consulta, obviamente. Nos jogos de favoritos, nós temos o Atlético de Madrid estreando contra o Getafe, né? Vamos buscar aqui algumas coisas da primeira divisão do ano passado, da La Liga. Olha só, no ano passado, temporada 2021-2022, o Atlético de Madrid ficou em terceiro, tá? Teve um desempenho atrás do Barcelona, do Atlético de Madrid e do Real Madrid. Fora de casa como visitante, teve 9 vitórias em 19 jogos. Não é uma campanha tão ruim, mas também não é tão boa assim para um time do calibre do Atlético de Madrid. O time do Getafe terminou a competição na 15ª colocação, né? Ficou ali um ponto na frente do Granada, que foi rebaixado, e dentro de casa o Getafe teve 7 vitórias em 19 jogos, tá? Ele fez mais gols do que sofreu, né? 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Não foi uma campanha para o time do Getafe tão ruim dentro de casa, inclusive ajudou a equipe obviamente a se manter, né? Porque fora de casa o Getafe teve apenas uma vitória, tá? Então dá para ver que a força do time obviamente é quando joga do lado da sua torcida. Então talvez não seja uma partida fácil aqui para o Atlético de Madrid. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Atlético de Madrid venceu as 2 últimas, tá? Inclusive uma fora de casa, empatou 1-0 fora de casa também e depois venceu. Então não teve aqui derrota para o Getafe, tá? Então eu venho para esse jogo buscando uma leitura para estar leia o Getafe em momentos de superioridade do Atlético de Madrid, tá? Nessa faixa de ódio eu já não trabalho o back, eu trabalho mais um lei, no caso aqui a zebra, mas eu preciso do Atlético de Madrid me dando essa condição, beleza?
Não costuma ser o Atlético de Madrid, juntamente com o Dortmund, times fáceis de se trabalhar. É um momento de, às vezes o time liga e você não está atento, às vezes o time não está tão forte assim, às vezes você quer acreditar no peso da camisa e não vai, então toma um pouco de cuidado, tá? Eu vou trazer o Atlético de Madrid essa temporada de novo, porque ele me ajudou a temporada passada, mas sempre ali com muita leitura, com muita atenção ao jogo. Não dá para fazer jogos do Atlético, fica prestando atenção em outro jogo, tá? Se for para ter oportunidade para estar dentro do mercado, tem que estar focado. Depois nós temos, eu já vou colocar aqui então, depois nós temos Juventus e Sassuolo, mais um time, e aqui, como eu falei ontem com vocês, provavelmente do Bolonha, na Série A italiana, eu vou falar aqui sobre o Sassuolo. Para quem já me acompanha e viu a minha live com o Gabigol sobre a Série A, eu não trabalho jogos do Sassuolo para match odds, tá? Independente se a Juventus estiver massacrando, estiver melhor em campo, eu não trabalho. Por quê? O Sassuolo, desde 2018, talvez, ele vem se tornando um time muito agressivo nos contra-ataques, nas criações de oportunidade. E para quem não conhece o Sassuolo, não está acostumado a fazer jogos do Sassuolo, costumam ser surpreendidos de forma negativa no match odds, tá? Então cuidado, o time do Sassuolo vai surpreender os times grandes. Por mais que tenha perdido bastante peça, perdeu agora o Scamacca, que foi para o West Ham. Por mais que tenha perdido algumas peças, Locatelli saiu nos últimos anos, o Jeremy Boga, que foi para a Atalanta, vestiu na 10 da Atalanta. Mesmo assim, tem lá o Berardi, que é o dono do time, tem o Raspadori, que continua por lá, teve algumas contratações interessantes. Então, acredito numa vitória da Juventus, acredito numa Juventus superior. A Juventus agora com essas contratações do Kostic, que eu não sei se vai estrear ainda, talvez não, né? Mas o Di Maria, o Vlahovic, a volta do Chiesa depois da lesão. A Juventus contratou zagueiros interessantes. Se jogar com 3 zagueiros vai ser ainda melhor, né? Porque eu gosto de um time que me dê confiança defensiva. Confio muito na Juventus para disputar título esse ano. Mas não trabalho match odds em jogos do Sassuolo. Isso é coisa minha. Eu não quero convencer você, mas é coisa minha. Os últimos jogos entre Juventus e Sassuolo, a gente teve ambas marcam em todos eles, os últimos 5 jogos, tá? Ou seja, a Juventus venceu 1, 2, 3, 4 partidas. O Sassuolo venceu só uma. O Sassuolo é um bicho-papão? Não. Mas o Sassuolo marcou em todos os jogos. Se pegar o confronto desde 2018, acho que eles se enfrentaram ali 10 vezes. O Sassuolo só não conseguiu marcar na Juve um jogo, tá? Foi, se eu não me engano, um 0-0. Ou 1-0 para a Juventus, se eu não me engano. Então, assim, nesses momentos, não adianta falar, mas a Juventus venceu. Mas se eu estou posicionado em Lei Sassuolo e tomei o gol, eu me ferrei. Então, toma um pouco de cuidado, tá? Para mim, jogo com possibilidade de trabalhar, se você trabalha match odds, em Lei e Sassuolo, mas para mim, eu vou ficar de fora no match odds. Não descarto a possibilidade de trabalhar gols aqui, mas não costuma ser um confronto para longas exposições, costuma ser um confronto mais pautado ali em situações de over limite, de over à frente, tá? Você vê que o placar 2-1 ele é muito frequente, ele é muito recorrente, tá? Ambas marcam para quem gosta de fazer algum tipo de aposta recreativa, não é ruim, mas eu vou deixar de fora a Juventus desse back ao super favorito, ao favorito, posso me arrepender, mas jogos do Sassuolo ainda não me passam confiança para me expor, tá? E por último, o Betis jogando contra o Elche. O Betis também fez uma temporada muito boa no ano passado, né? Eu estou usando estatísticas do ano passado para comentar aqui com vocês. O Betis terminou na 5ª colocação, 5 pontos atrás do Sevilha, que foi para a Champions, tá? O Betis conseguiu vaga na UEFA Europa League. Dentro de casa, o Betis teve 10 vitórias em 19 jogos, tá? Fazendo um comparativo, o Barcelona teve 12, o Real Madrid teve 13, o Sevilha teve 12, então foi uma temporada dentro de casa muito boa do Betis, tá? O Betis marcou 34 gols dentro de casa e no geral o Betis fez 62 gols. Para ter um comparativo, o Atlético de Madrid fez 65, o Barcelona fez 68. Então o ataque do Betis foi bastante efetivo, tá? Como campanha, o Elche terminou na 13ª colocação. Não foi uma campanha tão ruim para o time do Elche. Mas como visitante, o time teve apenas 4 vitórias fora de casa e 12 derrotas, tá? Então, realmente o Betis aqui entra como favorito. Não costumava ser um time que eu trabalhava de forma muito recorrente, mas assim como eu comentei ontem, que Lazio, Verona, Fiorentina,
podem dar pra gente as oportunidades que talvez as odds esmagadas dos times hiper favoritos não dê, a mesma coisa vale para Betis, Villarreal, Bilbao, em algumas situações do Atlético de Madrid, oportunidades que às vezes o Real Madrid e o Barcelona não vão dar, tá bom? Então eu trago esse jogo para olhar, pode ser que eu consiga uma leitura para trabalhar a favor do Betis aqui, vamos ver, mas eu estou mais inclinado em buscar algo contra o time do Elche, tá? Isso eu vou conferir na leitura. Verona e Napoli, agora voltando para a Série A italiana, aqui um jogo praticamente parelho, né? Dá para colocar um favoritismo do Napoli aqui, mas o Napoli vai pegar um time muito bom do Verona, tá? Inclusive, eu quero pegar aqui os números da temporada passada na Itália. Vocês não estão vendo, eu estou usando outro monitor aqui para ver essa informação, tá? O Verona ficou em 9º lugar, né? O Verona já vem, se eu não me engano, o Verona subiu em 2018, exatamente. O Verona subiu na temporada 2018-2019. O Verona subiu para a Série A. Desde então está por ali e vem fazendo 9º lugar na 19-20, 10º lugar na 20-21, 9º lugar na 21-22. Então vem fazendo ali campanhas muito sólidas e vai fazer, acredito eu, o mesmo percurso da Atalanta, tá? Boas posições, mais dinheiro entrando, boas negociações, sem fazer loucura, e assim vai tentando galgar e vai tentando cavar a sua vaga ali nas competições europeias, como vem fazendo a Atalanta, né? Como fez muito bem o time da Atalanta. Então, eu acredito num time que vai dar trabalho para os grandes, assim como foi na temporada passada. Os últimos jogos entre eles, vamos lá. O Napoli venceu fora de casa o Verona, tivemos 2 empates, uma vitória do Verona e uma vitória do Napoli. Então dá para ver que desde da primeira temporada aqui que o Verona subiu, né, desde 2020, temporada 2021, ou 19-20, foi 2021, o Verona conseguiu vencer o Napoli uma vez, conseguiu empatar 2 vezes e perdeu 2. Então realmente não é um time para se jogar fora. O Napoli teve algumas baixas no seu elenco, né, principalmente na zaga, o Koulibaly. Não pelo menos não foi, nas últimas, posso colocar aí 3 temporadas, um time de back na minha prateleira, tá? Sempre trabalhei match odds ali, buscando correção de preço. Esse vai ser um jogo, mais uma vez, assim. Os últimos confrontos entre eles não indicam também tantos gols assim, mas o Verona sempre teve um poderio muito forte, inclusive nas finalizações de fora da área, na bola aérea. E é um time muito difícil de fazer gol, tá? O Verona tem uma defesa dentro de casa bem acessível, tá? Se a gente pegar aqui, ó, na última temporada foram apenas 25 gols sofridos. Para um time de meio de tabela, não é tão ruim, tá? Vou buscar correção de preço aqui, um jogo tendendo para jogo parelho, tá? Sem fazer viés pela camisa do Napoli, não me importa o fato da camisa do Napoli ser pesada perante a do Verona, porque na Série A a gente tem muitas vezes esses times surpreendendo. Se o Napoli começar melhor, óbvio, a gente vai estar a favor do mercado, porque o mercado vai sempre acreditar nessas equipes mais confiáveis, né, com mais renome. E por último, para finalizar, o Kasimpasa contra o Fenerbahçe. O Fenerbahçe, né? A gente teve alguns jogadores que foram jogar por lá e falaram que é Fenerbahçe, mas fica Fenerbahçe. Eu quero acompanhar o jogo do time do Jesus, quero ver como é que os brasileiros vão se comportar nessa temporada. O time do Jesus geralmente tem muita intensidade, mas quando o modelo de jogo não encaixa ainda, demora um pouquinho, o time costuma dar muita oportunidade, muito espaço. Então vamos ver. Tá? Eu também trago esse jogo, assim como o Napoli, para trabalhar algo a favor do match odds. Se eu ver que vai descambar para gols, eu não me importo de me expor no mercado de gols aqui. Mas, assim como o Trabzonspor, eu trago o Fenerbahçe para uma equipe, né, de curiosidade. Quem sabe ali eu não tenho uma oportunidade com odds mais altas, né? O Fenerbahçe não vem fazendo bons campeonatos, assim como o Galatasaray, o time do Beşiktaş também não vem fazendo. Por enquanto tem sido uma hegemonia lá do Istambul Basaksehir, que foi campeão acho que há 2 temporadas atrás, agora do Trabzonspor. Então vamos ver, não é um campeonato turco que eu acompanho de perto, mas essas 2 equipes, o Trabzonspor e o Fenerbahçe, eu vou querer acompanhar um pouco mais de perto, tá bom? Como eu falei para vocês, esse é um planejamento um pouco mais de lembrança do que eu tenho das equipes, de informação da temporada passada. A gente não tem tanta estatística porque acabou de começar as competições. O Fenerbahçe inclusive empatou o primeiro jogo, né? Então vamos para
essa segunda-feira muito mais pro live do que propriamente com algum viés de estatística. Se você quiser me acompanhar no Telegram, o link está aqui embaixo. E à medida que as semanas forem passando, que as rodadas forem acontecendo, a gente já vai tendo mais números para comprovar também, para a gente fazer esse cruzamento de informações. Beleza? Um grande abraço para você, uma excelente semana. Faz o simples, hein? Não inventa moda. É sempre um prazer.